Olá, eu sou Gustavo e hoje a gente vai falar sobre urolitise, pontuando os principais tópicos sobre o assunto, para que a gente possa compreender melhor sobre o tema. Em relação à epidemiologia, sabe-se que acomete cerca de 15% da população adulta, mais prevalente entre os homens na proporção de 2 a 3 homens para cada mulher, num pico de incidência de 20 a 40 anos. É importante a gente enfatizar também que pacientes que já tiveram um episódio pode haver a recorrência em 50% em 5 a 10 anos e até 75% em 20 anos. E nas regiões áridas, no verão, são os fatores predisponentes para que haja ocorrência desses cálculos, principalmente pela diminuição da hidratação, a diminuição da diurese, pacientes que têm até mesmo profissões que lidam muito com calor, são mais sujeitos a esses episódios. Existe também uma relação, uma associação entre a obesidade, a diabetes e a síndrome metabólica com a litise, principalmente por conta dessa resistência insulínica leva à diminuição do pH urinário e à hipercalciúria. Em relação à fisiopatologia, alguns fatores a gente tem que levar em consideração, algumas propriedades físico-químicas da urina, produto de solubilidade, papel da inibição, produto de formação, tudo isso para haver esse equilíbrio entre solubilização e precipitação influenciado pelo pH e as saturações. Tudo isso vai formar uma cascata de eventos, mediante isso, em que, desde a supersaturação, que é o evento principal, posteriormente a nucleação, crescimento, agregação e adesão ao urotélio. Esse é o processo da formação desses cálculos, nessa adesão, dependendo de onde vai se fixar esse cálculo. Aqui a gente tem um exemplo das placas de Randall, início ali já de calcificações, demonstrando esse processo. Existem alguns fatores que inibem a cristalização urinária, são fatores de proteção. Esses fatores impedem a formação dessa cascata dos cálculos. Um deles é a água, um papel mais dilucional mesmo, fazendo com que não haja essa supersaturação da urina. O citrato, que se liga ao cálcio e alcaliniza o pH. O magnésio se liga ao oxalato. E as glicoproteínas, temos Rosfol, nefrocalcina, todas elas impedem a agregação dos cálculos. Quanto aos tipos de cálculo, em geral, a gente divide os que possuem cálcio dos que não possuem cálcio. Uma divisão mais em termos de avaliação, porque na maioria das vezes esses cálculos eles não possuem só um componente. Mas, por fim didático, a gente avalia os que não possuem e os que possuem cálcio, sendo os que prevalecem os que possuem cálcio, principalmente na forma do oxalato, que é o mais comum. E nessa avaliação, a gente tem que observar se há uma hipercalciúria ou não, essa eliminação excessiva de cálcio na urina. Quando não há, geralmente está associada a uma hiperoxalúria, que é a eliminação de oxalato na urina, observada nas cirurgias bariátricas, são mais comuns, cirurgias de bypass. Pode ser por uma eliminação excessiva de ácido úrico, que também acontece nos que não possuem cálcio, ou uma diminuição do citrato urinário, que é o nosso sistema que impede a formação dos cálculos, sistema de defesa. Esse citrato está diminuindo principalmente na acidose tubular renal ou na ingesta excessiva de proteína animal. Então, quando há uma hipercalciúria, a forma de eliminação excessiva de cálcio na urina pode ser idiopática, sem uma causa aparente, pode ser devido a uma absorção intestinal elevada, principalmente pela vitamina D em excesso ou os receptores intestinais promovem essa absorção excessiva, ou por uma reabsorção devido ao hiperparatiroidismo. O PTH, que é o paratormônio, ele aumenta a hipercalcemia, consequentemente a excreção urinária de cálcio também estaria aumentada. E por fim, por conta do rim, que não consegue fazer uma absorção do cálcio, acaba eliminando na urina em excesso, formando a hipercalciúria. Já os cálculos sem cálcio
Os principais que a gente observa são os de ácido úrico, a hiperuricosúria. Principal aqui, a hiperuricosúria, não necessariamente são pacientes que têm gota, né? O principal fator aqui é o pH ácido da urina. Então, no tratamento, a gente vai enfatizar que o tratamento tem que alcalinizar esse pH também. Infecção, os cálculos de infecção são muito comuns nas bactérias Proteus e E. coli. A Proteus é a mais importante. Essas bactérias, elas produzem uma enzima, a urease, principalmente no pH alcalino. Isso vai converter a ureia em estruvita, que é um tipo de cálculo, um cálculo mais duro, né, que geralmente forma cálculos coraliformes. O cálculo coraliforme é aquele que acomete uma pelve renal e um dos cálices, pelo menos. Cistinúria, que é outra forma. A cistinúria são cálculos de cistina. Geralmente é uma doença autossômica recessiva, promove uma reabsorção principalmente dos aminoácidos essenciais e leva à formação desses cálculos. E o Indinavir, que é mais raro, mas o Indinavir ele é principalmente o antirretroviral, pacientes que são HIV, que fazem uso, então são formados também por esse tipo de cálculo. Lembrando que os cálculos de Indinavir e de ácido úrico, eles não aparecem, eles são radiotransparentes, principalmente no raio-x a gente não consegue observá-los, e o Indinavir nem na tomografia a gente consegue observar. Mais para frente a gente vai falar disso. Quanto às regiões de estreitamento, sabe-se que um paciente que possui um cálculo renal previamente, nesse trajeto do cálculo até a eliminação do mesmo, existem alguns pontos em que a probabilidade de se encontrar esse cálculo no ureter é maior. São 3 pontos principais, né, que a gente chama a juve, que é aqui na junção uretero-vesical, a jup, que é a junção uretero-piélica, e nos cruzamentos dos vasos ilíacos. Então, são regiões mais estreitas do ureter. Aqui é a inserção do ureter na pelve, a gente chama de JUP, tá? Junção uretero-piélica. No cruzamento dos vasos ilíacos, aqui passam os vasos e há também essa constricção. E, por fim, a gente observa na inserção da bexiga, a junção uretero-vesical também, outro ponto mais importante de estreitamento. Então, o paciente chega com uma dor lombar muito forte, um nível muito alto, até pior do que a dor do parto, há relatos, né? É uma dor lombar com irradiação, pode irradiar para a região da pelve, região anterior da pelve, acompanhando esse trajeto do ureter, dependendo dessa localização do cálculo. Nos homens, pode ter dor no testículo, nas mulheres na região até dos lábios vaginais. Fazendo o Jordano, a gente observa uma dor no Jordano positivo, por impercussão positiva. E é importante a gente diferenciar, né? A dor do cálculo, ela tem essa migração para a região anterior. A dor lombar, por conta de uma hérnia de disco, ela já migra para a região posterior da coxa, vai para a panturrilha. Então, essa diferenciação é importante. E o que leva à dor do cálculo em si? Uma obstrução, geralmente o cálculo vai obstruir o fluxo urinário, isso leva a uma distensão da cápsula renal, é o principal fator, o mecanismo da dor, então é pela distensão da cápsula renal, levando a esse sistema de dor intensa. Em relação aos exames de imagem, a maioria dos cálculos é radio-opaco, então o raio-x pode conseguir visualizar, mas se for um cálculo pequeno ou tiver numa região mais próximo da pelve, é mais difícil de você conseguir identificá-los, ou confundir com flebolito, que são calcificações dentro dos vasos. A ultrassonografia é um exame também que é examinador dependente, um exame que pode identificar uma hidronefrose, pode identificar o cálculo, mas se for no ureter é mais difícil, então depende do examinador para fazer. O padrão ouro é a tomografia. Tomografia não precisa de contraste. Tomografia para cálculo não precisa de contraste. Esse exame ele é o mais preciso, ele avalia o tamanho desse cálculo, a densidade do cálculo, vai me mostrar se o cálculo é duro ou mole. Se ele é duro, geralmente maior do que
1000 unidades Hounsfield, né? Então, localização no rim, então isso vai orientar no tratamento que vai ser proposto para o paciente. Lembrar que alguns cálculos, como o de ácido úrico, não vai aparecer no raio-x, né? E o de indinavir não vai aparecer nem no raio-x e nem na tomografia. Os cálculos de indinavir não aparecem nem na tomografia. Aqui nós temos alguns exemplos, né? O raio-x mostrando um cálculo aqui na topografia do rim e aqui na topografia do ureter. Aqui a gente pode confundir, pode ser um flebolito, né, que é uma calcificação que fica dentro dos vasos. Essa região aqui é mais comum aparecer, então pode ficar na dúvida. Na ultrassonografia aqui a gente observa o cálculo, né, e uma hidronefrose, uma dilatação aqui a princípio do ureter, na verdade o cálculo está no ureter, então a gente observa aqui. E na tomografia, observa-se na topografia do ureter o cálculo, que é esse daqui. Aqui a gente vê também nesse outro corte um cálculo no cálice. Então, na avaliação desses pacientes, a gente vai solicitar um hemograma, uma ureia, creatinina, função renal, né? Sódio, potássio, ácido úrico, EAS, a gente vê o pH, se existem cristais, até mesmo a urocultura pode ser solicitada. E aqueles pacientes, na posse do cálculo, né, às vezes a gente tirou o cálculo, você consegue fazer também uma avaliação, uma espectroscopia ou difração de raio-x, e vai mostrar a composição do cálculo. Em alguns casos deve ser avaliado pelo menos uma vez, esses pacientes que têm cálculos de repetição. E existe uma avaliação metabólica, né, que ela é realizada principalmente nos pacientes que têm um risco maior de recorrência. A gente sabe que a recorrência acontece até 50%, como a gente falou, em 5 a 10 anos, e 75% até 20 anos. E existem pacientes que têm o risco maior, principalmente aqueles que possuem rim único, quando os cálculos são bilaterais, quando é um paciente jovem, doenças intestinais, pacientes que já fizeram ressecção intestinal, cirurgia bariátrica, ou que têm hiperparatiroidismo, infecções de repetição, são alguns aspectos que se fazem. E como que é feita essa avaliação? É uma urina de 24 horas e, mediante essa urina, vão ser avaliados algumas questões, né? O pH, o cálcio, o oxalato, o ácido úrico, tudo isso é dosado para identificar a causa, né? A provável causa dessa formação de cálculos. Aqui só um exemplo, quando o cálcio sérico está elevado, né, fala muito a favor do hiperparatiroidismo, então solicitar um PTH. Quando o potássio estiver muito elevado, fala a favor de acidose tubular renal, então acompanhar com a gasometria venosa. São exemplos aqui da avaliação que a gente pode fazer em termos laboratoriais. No tratamento desses pacientes, leva-se em consideração alguns aspectos. A localização, se é no rim, se é no ureter, se é na bexiga, o tamanho desse cálculo, se é um cálculo maior, se é um cálculo pequeno, se ele está levando a um processo obstrutivo, a densidade, se ele é mole ou se ele é duro. Então, todos esses aspectos vão ser considerados nesse tratamento. Geralmente, o trajeto normal do cálculo, ele migra do rim, passa pela pelve, ureter proximal, ureter médio, ureter distal, bexiga, uretra e meio externo. 50% dos cálculos localizados no ureter distal conseguem fazer essa eliminação sem nenhum problema maior. 25% no ureter médio e 10% apenas no ureter proximal. Então, diante desse quadro, o paciente chega com muita dor no pronto-socorro, principalmente, devemos fazer o quê? Analgesia. O principal fator aqui é a analgesia do paciente com anti-inflamatório não esteroidal. Pode-se utilizar dipirona, mais cetoprofeno, né? E a hiperidratação, que antigamente utilizava-se muito, você hiperidratar para forçar o fluxo e empurrar esse cálculo para descer, pode levar a muita dor ao paciente, a piora do quadro álgico. Então, não é indicado o excesso, a hiperidratação. Uma hidratação normal, um suporte clínico básico para o paciente. Em alguns casos, os cálculos estando na parte distal do ureter, pode-se fazer uma terapia
médica expulsiva, que é o uso dos alfa-bloqueadores, que é a tansulosina, que a gente usa inclusive na hiperplasia prostática benigna, que faz o relaxamento do colo vesical. Ela também relaxa um pouco o ureter. Então, é um tratamento meio off-label, mas é indicado em cálculos maiores do que 5 milímetros, né? Maior ou igual a 5 milímetros no ureter distal. Porque sabe-se que a maioria dos cálculos, até 0,7, eles tendem a descer e conseguir serem eliminados. Então, a indicação para essa terapia médica expulsiva seria nos cálculos distais, com um tamanho maior ou igual a 5 milímetros. Quando que a gente vai fazer, então, a remoção ativa de um cálculo renal? Porque se ele estiver lá no rim, um cálculo muito pequeno, não tem porquê a gente tratá-lo, se não estiver causando nenhuma repercussão no paciente. Mas se esse cálculo for maior do que 15 milímetros, ou se tiver um crescimento, o paciente está em acompanhamento, é um paciente com alto risco de formação de cálculo, estiver causando obstrução, infecção, pacientes com profissão de risco, como piloto de avião, esses pacientes com cálculos sintomáticos, estiver tendo dor, hematúria, existe a indicação de remoção desses cálculos. Se o cálculo estiver no ureter, a gente vai levar em consideração a probabilidade da passagem desses cálculos. Se for um cálculo muito pequeno, pode-se tentar fazer a terapia expulsiva. Uma dor persistente, obstrução, perda da função renal, rim único, a gente tem que preservar. O paciente, prioridade é preservar esse rim único dele. Então, esses pacientes merecem uma intervenção. Quais são os tipos de tratamento que a gente tem à disposição? A litotripsia extracorpórea, né, que são ondas de choque, a ureterorenolitotripsia, que é um aparelho endoscópico, que vai entrar pela uretra, bexiga, ascender ao ureter até os rins. A nefrolitotripsia percutânea, que a gente vai pelo meio externo, você perfura, punciona o rim, dilata e chega até os cálices renais. E a pielolitotomia videolaparoscópica, que é um procedimento, uma cirurgia videolaparoscópica, principalmente quando o cálculo está na pelve, pode ser no sarmão, que é menos utilizado, e a cirurgia aberta também, que são caindo mais em desuso, cirurgia aberta. Aqui nós temos um exemplo de um cálculo coralifórmico. Ele pega, né, a pelve e pelo menos um cálice. Ele já pegou aqui quase, na verdade, a pelve e esses cálices todos aqui. Então, são um coraliforme completo, que ele pega toda a estrutura renal. A litotripsia extracorpórea é um mecanismo de ondas de choque. O paciente fica deitado e é acoplado uma bolha. Essa localização do cálculo é feita pela ultrassonografia ou pelo raio-x e os cálculos são fragmentados por ondas de choque. Existem algumas contraindicações, principalmente mulheres grávidas, pacientes que têm coagulopatias que não tem como tratar, pacientes com aneurisma de aorta ou se houver infecção no momento da aplicação. A ureterorenolitotripsia, que é o procedimento, como eu falei, é endoscópico, existe o flexível, existe o rígido, então o aparelho você sobe, consegue ter acesso até o rim e pode se fragmentar com laser ou até mesmo com o litotridor balístico, que ele vai quebrando o cálculo. E em alguns momentos você não precisa nem de quebrar, é só com basket você consegue buscar esse cálculo aqui e trazer. E a nefrolitotripsia percutânea, geralmente são os cálculos maiores, que se usa uma punção, o paciente fica ou decúbito lateral ou decúbito dorsal, mas a punção se faz no rim, você faz uma punção primeiro e depois dilata, e o acesso é percutâneo, você entra por fora, consegue fragmentar esses cálculos. É importante a gente falar do cateter duplo J, né, o que ele é? É um tubo enrolado nas suas extremidades, né, por isso que é duplo J, como se fosse um J de cada extremidade. E ele é utilizado principalmente para desobstruir a via urinária. Após os procedimentos de ureterolitotripsia, a nefrolitotripsia, pode haver resquícios de fragmentos de cálculo ou até mesmo um edema da mucosa e obstruir
Então, é indicado a utilização dele após esses procedimentos. Em alguns casos, o paciente que chega no PS com cálculo obstrutivo com infecção, não se opta por fazer um procedimento cirúrgico de retirada desse cálculo, porque a chance de provocar uma sepse urinária devido ao quadro infeccioso. O principal a se fazer naquele momento é apenas a passagem do catéter duplo J para se fazer a desobstrução e após o tratamento com antibiótico, o tratamento vai-se a fazer essa abordagem posteriormente, né, do cálculo. Inclusive, até facilita na hora da cirurgia, porque ele vai fazer uma dilatação do ureter, até mesmo para subir com o aparelho, facilita isso. Então, o tratamento do cálculo renal, em si, quando ele é necessário, nem todo cálculo renal tem indicação ativa de tratamento, mas quando tem, foi proposto um algoritmo pela EAU, European Association of Urology, dividindo assim, exceto no polo inferior do rim, esses cálculos, quando são maiores do que 20 milímetros, ou maior que 2 centímetros, a preferência é a cirurgia percutânea. Em segundo lugar, pode-se fazer a uretero ou a litotripsia extracorpórea. De 10 a 20 milímetros, a primeira opção seria a litotripsia extracorpórea ou a endurologia, que seria ou a percutânea ou a flexível, uretero-litotripsia. Quando são menores que 10 milímetros, em primeiro lugar, a leco, ou uretero, ou percutânea. Em segundo lugar, né? Já os pacientes que possuem o cálculo já no polo inferior do rim, quando eles são menores do que 10 ou maior do que 20, mantém o mesmo algoritmo daqui. Agora, quando os cálculos são de 10 a 20 milímetros, e tiver um fator desfavorável para a litotripsia, que é a LECO, né? Quais são esses fatores desfavoráveis? Obesidade, porque o aparelho para acoplar ali, ele vai levar uma dificuldade de chegar a essas ondas para quebrar. Ou uma densidade do cálculo, que é muito duro. Ou o ângulo e o infundíbulo, esse ângulo e o infundíbulo, que é essa região aqui, foi um ângulo muito ruim, porque um cálculo que estiver impactado aqui embaixo, você quebrar e fragmentar, para expelir, ele vai ter que subir e descer. Então, se houver esses fatores desfavoráveis, é preferível fazer a endurologia, que é a uretero-reno ou a percutânea. Em segundo lugar, ficaria a leco. E quando não houver esses fatores desfavoráveis, em primeiro lugar a leco e depois a endurologia. É um pouco complexo, isso aqui é mais para termos de conhecimento, de guia, né, de tratamento em si. Já os cálculos no ureter proximal ou distal, em geral, quando são maiores do que 10 milímetros, pode-se fazer uma uretero flexível, né? Uretero-reno-litotripsia. Em segundo lugar, leco, todos dois. Quando é menor do que 10 milímetros, litotripsia extracorpórea ou a uretero-reno. Então, após a avaliação metabólica, a gente consegue identificar o motivo principal da formação desses cálculos, paciente com oxalato de cálcio, ácido úrico ou cistina. A gente pode usar o citrato, medicamentos para tentar tratar isso. O citrato alcaliniza a urina, ele reduz o cálcio ionizado, então inibindo a formação de cristais. Pacientes que têm cálculo de ácido úrico, pode-se utilizar o olupurinol para tentar organizar a eliminação da uricemia, diminuir, né? Alguns pacientes que têm hipercalciúria, pode-se usar diuréticos tiazídicos, porque a eliminação do tiazídico inibe a reabsorção do sódio, então essa eliminação de sódio diminui um pouco a calciúria. Então são alguns medicamentos que pode-se lançar a mão. Quanto às orientações dietéticas, em geral, né, essas são as principais. Hidratação, pelo menos 2 litros. Pacientes que são formadores de cálculo crônico, pode-se usar até 3 litros de água por dia. A restrição de proteínas, restrição de sódio, são até 5 gramas por dia de sódio. São as principais. Tudo isso aqui, em conjunto, esses três, diminuem 50% a ocorrência dos cálculos na população. Alguns aspectos em relação a cítricos, né, o limão, ele possui muitos citratos, frutas em geral, que possuem frutas cítricas, liberam citrato, o citrato
ajuda a inibir a formação, mas não tem nada comprovado. Em geral, pode-se orientar o uso. O combate à obesidade, à síndrome metabólica é muito importante. E a atividade física para você promover o fortalecimento, fazendo com que o cálcio circule mais nos músculos, nos ossos, e diminua na corrente sanguínea para ver essa filtração também.